18 de janeiro de 2023, nós estamos na quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, um bom dia a todos. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Louvado seja Deus nos encontrarmos. Nós vamos meditar nesta manhã a carta aos Hebreus, a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, capítulo 7, versículos do 1 ao 3, do 15 ao 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça. E depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois, diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje esse texto proposto pela liturgia nos leva a refletir sobre a figura de Melquisedeque. Muito se fala sobre Melquisedeque quando rezamos o cânon romano nas missas, que é a oração eucarística número 1. Tem um trecho muito bonito da oração que fala assim: recebei, ó Pai, as nossas oferendas, assim como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos pedimos, Senhor, que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Olha que bonita a oração que o sacerdote reza na oração eucarística. Melquisedeque é a figura de um sacerdote. Não se sabe de onde ele era, de onde veio, nem para onde foi. O próprio texto dos Hebreus diz que esse sacerdote não tem pai, nem mãe, nem genealogia, e é sem início de dias, nem fim de vida. Ou seja, é o retrato do sacerdócio eterno de Deus. Não se refere a uma pessoa específica, mas Melquisedeque é o retrato do sacerdócio do Cristo que é Deus. O que é o sacerdócio? O sacerdócio é representado na figura deste rei de Salém, este sacerdote do eterno Pai, Melquisedeque. Quando se fala em Melquisedeque, nós nos remetemos diretamente ao sacerdócio de Cristo, que é eterno. Nós temos um Deus que se fez ser humano, e se fez ser humano para ser a ligação, a ponte, ou o intermediário entre a criação
e a transcendência onde habita Deus. Isso é o sacerdote do Altíssimo. Isso é o Cristo. E Cristo percorreu seus dias aqui no meio de nós e ele deixou o seu sacerdócio à igreja. A igreja o distribuiu aos homens frágeis, como nós ouvimos na última segunda-feira. Todo sacerdote, todo padre, todo bispo é frágil, é pequeno, como todo ser humano. Tem suas limitações, mas ele carrega na sua alma esta ponte entre o céu e a terra. Quando você olha para um padre ou para um bispo, que são sacerdotes, católicos, evidente, você enxerga um ser humano frágil, mas você, com os olhos da fé católica que você tem que enxergar aquele homem frágil como uma porta, um canal para o céu. Olha que bonito, minha gente. A figura de Melquisedeque é a figura desta porta, deste canal para o céu. Deus poderia dar ao ser humano tantas formas de acesso ao céu, e ele dá ao ser humano o acesso ao céu por meio da porta do seu sacerdócio, Melquisedeque, o sacerdócio ministerial, o sacerdócio de Cristo. Por isso, é muito bonito quando uma pessoa se aproxima de um padre e pede a bênção, padre. Não é uma questão de exaltarmos a humanidade daquele ser humano, porque a humanidade de um padre é tão frágil quanto a humanidade de qualquer outra pessoa. Mas é um jeito de nós entrarmos na porta do sacerdócio dele e tocarmos o céu. Quando um padre impõe as mãos na fronte ou na cabeça de um fiel, é o céu que toca a humanidade daquela pessoa. O sacerdote pode ser o pior de todos, o mais pecador de todos, o mais indigno de todos, mas o sacerdócio que ele carrega não é dele, é o sacerdócio único de Cristo. Todo padre carrega um único e mesmo sacerdócio, que é o de Cristo. É belíssima a teologia do sacerdócio católico, que é o único sacerdócio. Melquisedeque é a figura desse sacerdote que serve, que é o canal de bênçãos. O texto de hoje diz assim: foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. Ora, primeiro o texto diz, este sacerdote, Melquisedeque, ele saiu ao encontro de Abraão. Deus vai ao encontro do ser humano, dando ao ser humano um sacerdócio ministerial. Deus vai ao encontro do ser humano, enviando o seu filho. Quer mais amor do que um Deus que fica atrás de uma criatura tão pequena diante dele? Sabe quando a gente fala assim, olha, não vou ficar atrás de ninguém, não. Se as pessoas quiserem, elas que venham até mim. Por quê? Porque a gente deve ter certa superioridade diante daquelas pessoas para as quais nós estamos falando isso, né? E Deus não faz isso. Olha, vocês são menores do que eu. Se vocês quiserem ser felizes, venham até mim. Se não quiserem, façam o que vocês quiserem. Não, ele insiste, ele vai atrás. Manda o seu filho. O ser humano rejeita seu filho. Ele ressuscita seu filho. O ser humano rejeita o ressuscitado. Seu filho sobe aos céus de corpo e alma e ele continua a enviar seu filho por meio dos sacramentos da Igreja Católica. Olha que Deus insistente porque ama. Eu digo que se nós fôssemos Deus, nós já teríamos chutado o gênero humano e deixado a sua própria sorte. Mas Deus é perfeito em amor. O sacerdócio é o modo como Deus continua a perseguir o ser humano que foge dele. É muito bonito isso. Este sacerdote Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abraão. E Abraão entrega a ele o dízimo de tudo. Quer dizer, nós precisamos também dar uma resposta a Deus. O sacerdote Melquisedeque foi até Abraão e Abraão lhe foi recíproco. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Nós precisamos buscar a Deus, dar uma resposta para Deus, ser recíproco com Deus.
Você pergunta para qualquer pessoa hoje em dia, né? Existem aqueles que se dizem ateus, mas são poucos. Para muita gente você pode perguntar, você acredita em Deus? Eu creio em Deus, mas não vou na igreja, não. Ora, Deus vai atrás de você e você não pode retribuí-lo um abraço? O que é ser igreja, no fundo, minha gente? O que é ir à missa? É você retribuir o amor de Deus. Por que eu devo seguir ser discípulo de Cristo por meio da igreja? Porque eu quero retribuir o amor de Deus. Mas às vezes nós só queremos usar a Deus. Deus me dê saúde, Deus me dê dinheiro, Deus me dê prosperidade, Deus dê harmonia para minha família, Deus cuide dos meus, Deus me recupere dessa enfermidade que eu estou, Deus cuide da minha cirurgia, Deus cuide dessa entrevista de emprego que eu vou fazer, Deus... Ah, e você segue a Jesus Cristo? É discípulo de Jesus por meio da igreja? Ah, não, quero saber. Pois é, você devia passar pela mesma experiência para você ver o tamanho da decepção que às vezes Deus tem conosco. Você devia passar pela mesma experiência de você amar alguém e essa pessoa não lhe buscar. De você mandar uma mensagem para alguém e essa pessoa lhe retribuir grosseiramente ou não lhe responder. Você precisa passar pela mesma experiência. Aí você vai ver o que você está fazendo com Deus. Quando você quer viver sua fé sozinho, sendo que Deus quer ser abraçado por meio da igreja. Meus queridos, deixemos o sacerdócio de Cristo nos tocar e assim o céu nos toca. É muito bonito isso. É muito bonito isso. Quando contemplarem um sacerdote, por pior que ele seja, por mais implicância que você tenha para com ele, por causa dos defeitos da humanidade dele, reverencie-o, porque nele habita o sacerdócio de Cristo. Reverencie-o, ame-o, abrace-o e use do sacerdócio dele para conquistar o toque de Deus. Um homem frágil que é feito padre, que é ordenado padre ou bispo, não é por causa dos seus méritos. E ele foi feito para abençoar. Um padre, um bispo foi feito para transmitir o céu onde ele está. É muito bonito você, na procissão de entrada, quando passa a cruz, os fiéis fazem uma inclinação, que nós chamamos também de reverência, ou nós chamamos também de vênia. A cruz que vai à frente é a figura do Cristo sacrifício. E por último vai o sacerdote que preside aquela missa. As pessoas também se reverenciam um sacerdote, não por causa daquele ser humano, mas pelo sacerdócio que ele está exercendo naquele ritual, naquele rito, naquela missa. Quando você contemplar um padre numa procissão de entrada de uma celebração, faça uma reverência à preciosidade que ele traz na sua alma, que é o sacerdócio de Cristo, que não é dele. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.